Então, na minha infância, eu era meio, tipo, isolado, não brincava muito com as outras crianças da rua. Fui criado pela minha mãe e praticamente pelas minhas duas irmãs. Então, eu tive uma influência muito grande de mulheres na minha família. É, minha mãe, ela morava com o melhor amigo dela, que era drag queen. Então, eu cresci já num ambiente, assim, de festa. Mas depois ela acabou saindo de lá, porque viu que aquilo não era muito bom pra mim. Minha mãe é professora e sempre me incentivou muito a estudar. Então, sempre me dediquei muito para nunca desapontá-la, né? E até hoje esse é meu medo. Sempre quis estudar letras, sempre foi meu sonho, mas ela sempre meio que não quis isso para mim. E aí eu acabei me formando em comércio exterior. Encontrei um emprego muito bom, foi um dos melhores empregos que eu já tive, mas aí eu decidi que de vez que eu não gostava de fazer isso, então acabei mudando para a área de comunicação. Ainda não estou seguindo o que eu queria, né? Não estou estudando letras, mas estou feliz com o que eu faço hoje. Eu tive uma infância feliz, até onde eu me lembre. Assim, morava com meus pais e tal. Aí, quando tinha uns 12 anos, eu dei uma guinada assim nos gostos, larguei as bonecas, né? Fui pro futebol. Aí eu ficava jogando futebol com a molecada da rua lá. E aí, com uns 15, eu dei aquela famosa despirocada, né? E aí, com 16, eu tive um filho. Esse filho, eu cuidei ele basicamente sozinho, assim, na maior parte do tempo. E aí eu, até pra conseguir sustentar tal, fui trabalhar, fui pra área jurídica. Depois eu acabei perdendo emprego e tal. Eu nunca fui muito de sair tal. E meus amigos até falavam, você precisa viver também, né? Não é só por questão de paternidade que você tem que abandonar tudo. E aí esse ano é finalmente quando eu tô conseguindo alcançar isso. Tô saindo mais, consegui, ganhei mais amigos e agora eu tô no curso que eu pretendo seguir. Eu nasci em São Paulo, aí eu era pequena quando eu mudei para São Carlos. Depois eu voltei para São Paulo com os meus pais e mudei de novo para São Carlos. Aí lá eu estudei, fiz várias coisas. Eu era muito boa na escola, eu gostava bastante de estudar, mas sempre fui meio que voltada assim para as artes, mas sempre fui bem assim na escola, matemática, física, tanto que achavam que eu ia seguir para a área de exatas, mas aí eu acabei seguindo para comunicação. E me formei em jornalismo e trabalhei na área, só que eu percebi que eu não gostava de escrever. E aí eu acabei enveredando para a área de fotografia, que é onde eu me encontrei. Ah, na minha adolescência também eu vendi CD pirata para poder bancar lá minhas saidinhas com meus amigos. E aí foi bem legal, foi uma época meio transviada assim da minha vida, que eu corria da polícia, foi bem legal. Eu nasci no interior de São Paulo, agora eu tô com 23 anos. Quando eu era criança, eu era uma criança meio reclusa, eu conversava pouco, eu ficava bastante no canto da sala quando estava na escola. Mas aí eu lembro que por volta do ginásio eu briguei com um menino que também sentava na frente. Aí eu fui pro fundão da sala, desandei, despiroquei. E só fui meio que tomar meu rumo quando eu tava na faculdade. Eu fui pra faculdade, fiz a faculdade lá no interior da Bahia. Eu trabalhei numa fábrica antes de ir pra faculdade, mas eu sempre quis trabalhar com comunicação. E aí eu acabei escolhendo cinema, fui fazendo no interior da Bahia, pra trabalhar mais esse campo das ideias e comunicação. E eu acabei me descobrindo muito na faculdade. Eu saí do armário e despiroquei. Eu nasci no interior de Alagoas e ainda quando eu era muito novo, meu pai se mudou para São Paulo, para o interior de São Paulo, e a família não pôde ir toda porque a gente não tinha condições. Então lá ele começou a trabalhar para juntar dinheiro e com isso fazer com que a gente consiga se mudar junto com ele para o interior de São Paulo. Depois de um tempo, ele arrecadou essa grana, a gente conseguiu ir
Eu e minha irmã ainda na barriga da minha mãe, fomos para lá. E lá a gente se mudou a gente começou a morar numa casinha muito pequena, né? Era bem apertado. E aí minha família sempre juntou bastante, tentou juntar dinheiro para ir para um lugar melhor. E aí assim que a gente conseguiu isso, meu pai acabou gastando todo o dinheiro com bebida. E aí foi uma vida bem complicada. E aí a igreja me ajudou bastante, não é? E aí foi lá que eu descobri a língua inglesa, né? Que é lá que eu vi que eu gostava muito disso. E aí eu fui fazer faculdade de letras e me formei em inglês. A minha história começa na Copa de 98, quando a minha mãe entrou em trabalho de parto, tava rolando um jogo e tal, o médico tava até distraído. Meu pai não tava lá, meu pai não queria que eu nascesse, ele queria que a minha mãe me abortasse, mas a minha mãe decidiu que ia cuidar de mim sozinha, né? Então, por isso, eu tenho meu avô como uma figura paterna. Ele sempre esteve muito presente comigo, então eu sempre tive muito contato com ele. O futebol volta na minha vida, na minha adolescência. Eu joguei e eu jogava muito bem. Só que a minha tia, ela é atriz. E ela começou, né, a fazer várias coisas legais. Eu comecei a ver aquilo, eu comecei a curtir muito essa área. Então, eu larguei o futebol e eu decidi que eu queria fazer alguma coisa artística da minha vida. Por isso eu escolhi comunicação social. Eu tive uma infância bem difícil e principalmente porque meus pais se divorciaram quando eu era muito pequena. Eu tinha uns 2 anos e acho que também me marcou muito o fato de um dos motivos, o principal motivo deles terem se divorciado foi porque meu pai agredia minha mãe. E então eu acabei sendo criada por ela. E quando eu fiz uns 8 anos, eu fui atrás do meu pai, só que ele falou que eu não era filha dele. E isso fez com que eu desenvolvesse uma depressão e isso marcasse muito a minha vida, assim. Muito do que eu sou é por causa disso. Tenho 18 anos, nasci aqui em São Paulo mesmo. Cresci com uma irmã e o meu pai e a minha mãe. A minha família tem um estilo de vida bem tranquilo e não costuma viajar muito. Não tive muitos deslocamentos durante a minha vida, mas eu vivi grandes aventuras com os meus amigos e com as pessoas do meu bairro, porque eu andava de bicicleta e depois comecei a andar de skate também. Caí nesse processo todo. Tipo, curti pra caramba enquanto eu pude, mas as responsabilidades elas chegam e eu tive que estudar e trabalhar, então eu acabei tendo que parar de praticar esportes e tal. Atualmente trabalho numa profissão convencional, mas a chance de fazer esse curso aqui me impeliu a, sei lá, procurar novos desafios, sei lá. Eu nasci na Bahia. A minha família é meio separada, e então eu morei um tempo no Piauí e fiquei assim, morei aqui em São Paulo também, tem esse negócio meio de nômade. Eu tenho irmãs, e é bem assim, confuso, irmãos e meio-irmãos. E assim, quando eu saí do ensino médio, eu queria muito fazer medicina e fiquei 3 anos estudando, não consegui passar, passei em farmácia. E fiquei 2 anos e meio no curso. Assim, eu gostava mais das viagens. Eu viajei para vários estados aqui, que tinha no curso. Passei na estadual de lá. E gostava mais das viagens do que do próprio curso. E aí eu me interessei pela área de comunicação. Só que não tinha nenhum outro curso lá na Bahia. Eu fui para a área de artes antes. Fiz um curso de 6 meses, só que deu uns problemas lá. O curso não continuou. E aí eu desanimei. Eu saí do emprego. Procurei outro curso de cinema, não tinha na Bahia, e aí eu resolvi vir pra cá, pra SP, porque aqui tinha o curso. Então, eu tenho 19 anos, eu tô fazendo mês que vem 10 meses de namoro, e tô gostando muito da minha relação. Eu tenho uma história de vida um tanto quanto complicada na fase da minha adolescência.
eu tenho uma relação um pouco complicada com minha mãe por conta de algumas coisas que aconteceram. Tem um parente meu que ele acabou tentando se envolver comigo, familiar, e eu, de início, eu não contei para minha mãe, mas contei para uma parente minha também. E quando minha mãe ficou sabendo da história, foi bem complicado entre a gente e tal. Eu, hoje em dia, não falo direito com esse familiar e também falo pouco com minha mãe sobre isso. Mas, tirando essa história, tá tudo bem. Se um dia, chefe é chefe, né, pai? Podemos então, pessoal? Silêncio. Câmera rodou. Sim. Gravando. Bom, nasci em 96, em Itapevi. Moro de lá desde sempre. Sou a filha do meio de 4 irmãos, ou seja, sempre fui a mimadinha do pai. Apesar das condições difíceis, dividir no mesmo quarto em 6 pessoas, sempre fui bem frustrada nisso e não sei por que sempre culpei muito minha mãe pela irresponsabilidade de ter 4 filhos sem ter condições. Mas foram tempos difíceis que já passou. Hoje temos mais quartos do que membros na família e a vida segue. Na escola eu nunca fui muito popular, mas hoje me encontro num curso que eu adoro fazer e com amigos que eu adoro, que estão em volta. A ideia é um exercício de escuta ativa que a gente vai tentar transformar no curta. A ideia é cada um contar a história da sua vida em 5 minutos, tá bom? Depois a outra pessoa que escutar a sua história vai contar como se a sua história fosse dela em 1 minuto para a câmera. Vamos lá? Nasci em São Paulo, tenho 2 irmãos. Meu pai tinha bastante grana, ele tinha uma casa de shows, até que meus pais se separaram. Daí meu pai ficou muito deprê, faliu. Acabei se mudando com a minha mãe, fiquei morando com ela por um tempo, mas era muito apertado morar com ela por causa do lado financeiro. Daí voltei a morar com meu pai, era muito... Ai, gente, esqueci. Era muito tenso morar com ele. Daí, morando com ele, eu entrei numa escola onde, tipo, eu criei outra perspectiva, conheci outras pessoas e foi muito bom pra, tipo, me assumir, assim. Quando me assumi homossexual, meu pai me expulsou de casa, daí eu fiquei 1 ano, tipo, transitando entre vários locais. Fiquei 1 ano numa ocupação, tive contato com um cara que fazia cinema e foi daí que eu mantive interesse e conheci uma menina no rolê que fazia ETEC, daí eu prestei a prova e passei. Meu nome é Daniel, eu nasci em 1990. Então, tenta sem ser Daniel, que vai parecer que você já tá mentindo de cara, entendeu? Bom, eu não nasci em São Paulo, né? Mas eu vim pra cá ainda muito pequeno. E eu lembro que meu pai, ele tinha um Fusca, e eu gostava muito daquele Fusca. E eu lembro quando, infelizmente, ele morreu, né? A gente continuou com o Fusca. E eu entrava para brincar dentro daquele Fusca e eu lembrava do meu pai. Era realmente muito mágico aquele momento. E eu acho que um dos piores dias da minha vida foi quando a gente teve que vender aquele Fusca, né? Porque a gente começou a passar muita dificuldade. Gravando. Bom, eu não nasci em São Paulo. Mas eu mudei para cá quando eu era bem jovem, né? Eu era pequeno ainda quando eu mudei para cá. E eu lembro que meu pai tinha um Fusca, né? E eu gostava muito do Fusca. Mas eu lembro que depois de um tempo, o meu pai morreu, né? E mesmo pequenininho eu ainda entrava dentro do Fusca e ficava brincando, né? E eu lembrava muito do meu pai, né? O dia mais... Cortou. Valeu. Cara, vocês são muito